A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém? Meus irmãos, eu estou aqui, nessa tarde já, podemos dizer assim, ou melhor, quase tarde, irmãos? Estamos aqui para dar um estudo. Eu quero dar um estudo a respeito da idolatria. Amém? Mas primeiro eu quero fazer uma oração para Deus estar abençoando a vida de todos vocês, está nos dando aqui a direção, a palavra de Deus, no abrir da nossa boca, amém? Glória a Deus. Creio que Deus preparou essa oportunidade. Você que quer aprender de Jesus Cristo, você que quer aprender da Bíblia, você que também quiser anotar o estudo, corre lá, pega a caneta, pega um caderno, pega a tua Bíblia, para você acompanhar juntamente conosco, amém? Esse estudo que eu estarei trazendo a respeito da idolatria, amém? Nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus sobre a idolatria. Você que tem dúvidas, você que gostaria de entender mais, compreender mais a palavra de Deus. O pouco que eu sei, eu quero compartilhar com meus irmãos, amém? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração, primeiramente, Paz do Senhor e os irmãos que estão entrando aí, nossa irmã Betinha, Deus abençoe, irmã Betinha, irmã Sátila, Sueli, irmão Joel, Rita, irmã Lu, Daniel, Andréia, Alessandro, Dinho, amém, Patrick, Ju Santos, nossa irmã Clevaz, Rejânia, Neuza, Deus abençoa, Rosinere, Sueli, irmã Lenilda, Maria Alves, nossa irmã Bruna, Lucimar, Jorge Luiz, amém, Marilene, Deus de Israel, Denise Santos, Graça, Adalberto, amém, Edna, Deus abençoe vocês, Maria de Jesus, Maria do Socorro, glória a Deus, sejam bem-vindos, tá, meus irmãos? Moisés Ribeiro, vamos fazer uma pequena oração, para que o Senhor, Ele possa estar abençoando aí, o nosso estudo da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar, vou orar por você aí também que está aí, para que Deus possa te abençoar, amém? Te dar também entendimento da palavra do Senhor, glória a Deus. Se você quiser compartilhar com alguém, que você sabe que precisa de ouvir essa palavra de Deus sobre idolatria, compartilhe, meus irmãos, amém? Com aquela pessoa que você sabe que precisa aprender a respeito da idolatria, Então, nesse momento, ore comigo, amém? Grande Deus, eterno Pai, nesse momento eu peço ao Senhor, Pai querido, que venha, Senhor, estender as tuas mãos para estar abençoando todos aqueles que irão participar, meu Deus, desse estudo da tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa abrir o entendimento, meu Deus, ajudando cada pessoa a entender, a compreender a tua palavra, os teus ensinamentos. Meu Deus, meu Pai, assim, Senhor, como um dia eu estava com a minha mente, ó Pai, fechada, eu não entendia nada, eu não compreendia nada da tua palavra, mas hoje, pelo Espírito Santo de Deus, eu posso entender, eu posso compreender a tua vontade, a tua palavra. Senhor, dá sabedoria para esta vida, que ela pede ao Senhor a sabedoria, ela pede para que o Senhor venha fazer entender a tua palavra. Meu Deus, que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir, venha nos ensinar, porque eu sei que o Espírito Santo, antes de Jesus subir para o Pai, ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria em toda a verdade, e nós estamos aqui pedindo o auxílio, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus para compreender cada dia mais a palavra de Deus. Abençoa todos que estão nesta live, que eles possam ser tocados, que eles possam ser abençoados na tua vida espiritual, em todas as áreas da tua vida. Meu Deus, que eles possam agora ser socorridos pelo Senhor, que o Senhor venha tocar com as tuas mãos poderosas, abençoando, repreendendo todas as barreiras e opressões malignas, determinando o teu querer e a tua vontade sobre a vida dessas pessoas. Amém. Glória a Deus. Então, nesse momento, vamos nos preparar aí. Você pode pegar aí a sua Bíblia, meus irmãos, para você estar acompanhando, amém?
como é um estudo da palavra de Deus, a gente tem que acompanhar, né? Nós temos que estar com a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Não são muitas pessoas, né, que têm interesse em aprender da palavra de Deus, mas bem-aventurados são aqueles que buscam no livro do Senhor e lê o livro do Senhor. Bem-aventurados são aqueles, né, que eles meditam na palavra do Senhor de dia e de noite e procura obedecer, andar de acordo com a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que eles vão prosperar, né, em toda a sua vida, eles vão conseguir prosperar se meditarem e obedecerem a palavra do Senhor. Amém? Então é indispensável, né? Nós temos que buscar, nós temos que examinar a palavra do Senhor, porque nela é que fala a respeito do Filho de Deus que veio aqui na terra para poder salvar nossa alma. Amém? Se você quer conhecer a vontade de Deus, quer conhecer Jesus, é lendo a Bíblia, né? Talvez você está aguardando que o Espírito Santo, que o Senhor se materialize, que Ele se apresente na tua frente para você conhecê-lo, né? Mas você pode conhecê-lo através da palavra de Deus. Amém? Através da palavra você vai entender como é Deus, você vai conhecer as características deste Deus, amém? As virtudes, os seus atributos, você vai conhecer lendo a Bíblia Sagrada. Amém? Então, nós vamos falar sobre idolatria. Irmãos, o que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Amém? Qualquer coisa. Pode ser o carro, pode ser o teu emprego, pode ser a tua casa, até a tua família, até o teu filho. Se você colocar sobre tudo na tua vida, se você colocar o que você tem em primeiro lugar, o teu dinheiro, amém? Pode se tornar uma idolatria. O teu celular também pode se tornar uma idolatria, televisão, amém? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria, amém? O propósito da idolatria, o que é o propósito da idolatria? É desviar a honra e a adoração ao Deus verdadeiro. Esse é o propósito, né, do inimigo através da idolatria. É desviar a honra e a adoração ao verdadeiro Deus, né? O inimigo não quer, meus irmãos, que você adore o Deus verdadeiro. Tanto é que se você for ver no livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o diabo ele chega para Jesus e ele oferece os reinos do mundo e ele fala para Jesus assim: tudo isso eu posso te dar, mas só que tem uma coisa, eu quero que você me adore, eu quero que você se proste nos meus pés e me sirva. Se você me servir, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Veja só, o inimigo, ele queria honra para ele, adoração a ele. Ele queria desviar, né, adoração ao Deus verdadeiro. A honra que era para Deus, ele queria para ele. Então veja bem, né, qual que é o propósito da idolatria? É desviar da honra e adoração ao Deus verdadeiro. Então idolatria é o quê? É quando é tudo aquilo, meus irmãos, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Amém? É você adorar outra coisa que não é Deus, né? Resumindo, para ficar mais simples, para você entender. Amém? Idolatria é quando você adora outra coisa que não é Deus. Amém? Ah, eu adoro meu filho é tudo na minha vida. Não, tudo na nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que estar sobre tudo. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Por que eu não posso praticar a idolatria? Porque a idolatria é pecado. Porque a idolatria é a abominação diante do nosso Deus. Amém? Então, a idolatria é pecado, é a abominação diante dos olhos do Senhor. Amém? Então, vamos ver aqui. Nós vemos na Bíblia que quando Deus chamou Abraão, ele mandou que ele saísse de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela, do meio da idolatria. Porque nós sabemos que até então, aquela cidade, havia muita idolatria, a família de Abraão, né? Muitos estavam ali na idolatria. E nós vemos que Deus mandou a Abraão sair do meio da idolatria, de Ur dos Caldeus, ir para a terra aonde o Senhor Deus estava mandando ele ir.
né? E nós vemos que ele se levantou, né? E foi para onde Deus mandou ele ir. Ele saiu do meio da sua parentela, do meio da idolatria, de Ur dos Caldeus, e foi para a terra aonde Deus mandou ele ir. Olha aí, né? E Deus também, ele manda nós sair, manda o homem, manda a mulher sair da idolatria, né? Nós vemos bastantes versículos na Bíblia que vai falar sobre idolatria, sobre a questão da idolatria, fugir da idolatria, né? Não servir outros deuses. E antigamente, quando eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Para mim, a Bíblia era como um livro selado. E a minha mente é como se ela estivesse fechada. Por mais que eu lia, eu não conseguia compreender a palavra de Deus. Amém? A nossa mente era como se estivesse fechada, né? A gente só consegue entender a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso que todas as vezes que você vai ler a Bíblia, você tem que pedir o quê? A ajuda do Espírito Santo. Você tem que orar primeiro e pedir: Espírito Santo, me ensina, abre a minha mente, me dê entendimento, me dê sabedoria da palavra de Deus, e Ele vai te dar. Que a Bíblia diz, o Senhor diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar a sabedoria que você precisa, o entendimento que você precisa, amém? Para você compreender a palavra, a vontade do Senhor para a tua vida. Vejamos bem, meus irmãos, como que nós devemos adorar a Deus. Se você pegar o seu livro, a sua Bíblia, e abrir ela em João 4:23, vamos lá. Vamos ver a maneira. Eu quero ir na Bíblia porque para você aprender e entender que está na palavra de Deus. Que eu não estou falando nada aqui, né, porque eu quero falar, porque eu quero explicar assim, não. É a própria palavra de Deus que vai dizer. Em João capítulo 4 e versículo 23, quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana na cidade de Sicar, né, na região de Samaria, a Bíblia diz que ele vai ensinar para aquela mulher, né, como que se adorava a Deus. Ela não sabia aonde adorava a Deus, nem como adorar a Deus. E aqui o Senhor vai dizer para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Bom, aqui já disse tudo, que Deus não é imagem de escultura. Aqui está dizendo que Deus, Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem não em imagem de escultura, mas que o adorem em espírito e em verdade. Porque Ele não é imagem. Ele não é imagem, Ele é espírito. E aquele que é verdadeiro adorador, ele vai entender qual é a vontade do Senhor. Não é que ele adore a Deus em imagem, mas que ele adore a Deus em espírito e em verdade. Porque uma imagem de escultura, ele está adorando a Deus em imagem e em mentira, porque aquilo ali é uma mentira. Amém? Aquilo ali não é Deus, né? Não é Deus para ser adorado. É apenas uma imagem de escultura feita pela mão de homens. Amém? Então, por isso que nós não devemos adorar imagens de esculturas, né, meus irmãos? E hoje nós vemos muitas pessoas que adoram vários deuses, são politeístas. O que é politeísta? O que é o politeísmo? São as pessoas que adoram vários deuses, né? A pessoa serve vários deuses. E nós não podemos. O povo hebreu era monoteísta, né? Nós sabemos que o povo de Deus era. Mas nós sabemos que às vezes eles desviavam e começavam a adorar outros deuses. Mas aí não ficavam impunes diante de Deus. Por causa da idolatria, vinha as consequências devido ao seu pecado de idolatria, né? Então, existe o quê? O ateísmo, que é a pessoa que é ateu. Ele não acredita em nenhum Deus. Ele acredita que Deus não existe. E tem o politeísmo, né? Que são as pessoas que acreditam em vários deuses. E o monoteísmo, que é você acreditar em um só Deus. Amém? E nós temos que ser o quê? Monoteísta. O que nós somos? Monoteístas. Porque nós acreditamos que existe apenas um Deus. E esse Deus é o Criador dos céus, é o Criador da terra, é aquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, né? Nós vamos ler aqui, não existe outro Deus, irmãos.
Não existe outro nome que foi dado em alguma parte da Bíblia para que você pudesse servir a outro Deus. Somente há o nome de Jesus. Amém? É através dele que nós somos salvos, né? Não existe outro nome que foi dado para que através desse Deus você fosse salvo. Jesus é a salvação. Se você pegar Isaías 45, versículo 22, Jesus está dizendo o quê? Olheis para mim e sereis salvos. Somente ele pode salvar, somente esse Deus pode salvar a tua alma. Não existe outro Deus, né? Então, irmã, faz tanto tempo que eu adoro tantos deuses. Se você está adorando, você está errado. Está fora da palavra de Deus. Quem que te ensinou? Você está adorando outros deuses. Porque o homem disse que aqueles ali são deuses. Então você está seguindo o homem. Você não está seguindo a palavra de Deus. Eu te aconselho a ler a Bíblia. Porque na Bíblia vai falar quem é o Deus que vai salvar a tua alma. Quem é o Deus que tem o poder de conduzir você e eu até o Pai. Não existe outro Deus, gente. Você pode ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não existe outro Deus. Não existe outro nome, meu Deus, debaixo do céu, na terra, em que nós possamos ser salvos, a não ser quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Vamos ver aqui Gênesis 31, versículo 30. Se tiver alguém aí que puder colocando os versículos para mim, pode colocar, tá bom, meus irmãos? Gênesis 31, versículo 30. Vamos ler o que aconteceu aqui em Gênesis 31, verso 30. Amém? Gênesis 31, verso 30. Olha o que aconteceu aqui na família de Jacó. Então respondeu Jacó, ou melhor, vou ler do 30, né? Gênesis 31, 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. Saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Amém? Veja bem, meus irmãos, o que aconteceu com essa moça chamada Raquel, esposa de Jacó? A Bíblia diz, meus irmãos, que a idolatria é a abominação diante dos olhos do Senhor. E Labão, o sogro de Jacó, era um idólatra. Ele servia, ele adorava a muitos deuses. E nós vemos que ele tinha muitos ídolos em sua casa. Nós podemos ver por esse texto bíblico. E a Bíblia diz que quando Jacó, ele arma todas as suas coisas, arruma suas coisas, pega suas mulheres para ir embora da casa de Labão, a Bíblia diz que Raquel, que era filha de Labão, ela furta, ela rouba os ídolos de seu pai. Amém? E o que vai acontecer? A Bíblia diz que Jacó, né, o Labão, ele vai atrás de Jacó e ele fala, olha, vocês roubaram os meus deuses, alguém roubou os meus ídolos. Naquele momento, Jacó não sabia que Raquel havia furtado os deuses de seu pai. Ele falou, olha, aquele com quem você achar os deuses, essa pessoa vai morrer. Amém? Então a consequência, olha só, o que é a idolatria? É uma abominação tão grande que como consequência, olha só, Raquel, ela morreu, meus irmãos, no parto, né? Ela morreu mais tarde por causa desse pecado, né? Ter furtado os ídolos do seu pai. Olha que triste situação dessa moça, né? Olha a consequência dela ter roubado, furtado os ídolos de seu pai. Aqui a gente vê que aparece a idolatria, né? Labão era um idólatra, amém? Então veja bem, agora eu quero ler para você também, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Você que tem a sua Bíblia, quem quiser colocar aí para mim, é Êxodo 20, versículo 3 e 4. Nós vamos ler agora o mandamento sagrado, mandamento da Bíblia. Olha o que Deus vai dizer aqui, ó.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Olha aí. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Meu Deus, olha aí o que está dizendo o mandamento da palavra de Deus. Esse mesmo mandamento, depois ele se repete mais na frente, né? Nós vemos aqui então, né, que esse mandamento aqui está também em Lucas 10, 25 e Marcos 10, quando o Senhor diz assim, que nós temos que amar Deus acima de tudo. Lucas 10, 25. Chega aquele doutor da lei para Jesus, perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala assim, olha, você tem que amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você tem que amar Deus acima de tudo, sobre tudo o que você tem. Amém? Deus tem que ser o único Deus na tua vida. Você não pode ter outros deuses. É isso que o Senhor estava dizendo para aquele doutor da lei. Amém? E aqui a gente vê que está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Está tão claro, meus irmãos. O mundo erra, por quê? Por não conhecer a palavra de Deus. As pessoas não leem a Bíblia e estão adorando tantos deuses. É Maria, é José, é Pedro, é João. Adorando, meus irmãos, Santo Antônio, Santa Luzia. Meus irmãos, a Bíblia diz, não terás outros deuses. Amém? Está tão claro, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. Vai estar escrito, não terás outros deuses diante de mim. Amém? E ele está dizendo, não farás para ti. Irmãos, quer uma coisa mais clara do que isso? Não farás para ti imagem de escultura. Olha aí, agora o Senhor vai dizer, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. O que tem no céu? Jesus está lá, né? À direita do Deus Pai. O Pai está lá em cima. Tem estrela, tem o sol, tem a lua, tem anjo. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura do que tem lá no céu. Olha a palavra de Deus falando claramente. Não farás para ti imagem de escultura do que tem lá em cima no céu. Amém? Não farás imagem de anjo. Não farás imagem da lua, nem do sol, nem das estrelas para você adorar. Por quê? Ah, mas tem gente que adora até o sol, irmã Alessandra. Ezequiel capítulo 8. A Bíblia mostra dentro do templo homens adorando o Deus Sol. Amém? Até o sol, o povo adora o sol, meus irmãos. Adora anjo. Amém? Tem adoradores de anjos também. Ah, meu anjo da guarda, vou acender uma vela para o meu anjo da guarda, né? Adorando o anjo como se o anjo fosse Deus, como se o anjo fosse o teu abençoador, como se o anjo fosse o teu salvador. Mas olha, tem muita gente que dá ordem até o anjo. Anjo fulano, vem cá. Arcanjo Miguel, vem aqui, faz isso para mim. Irmãos, anjo não obedecem ordem humana. Anjo, o que o anjo falou para João na ilha de Patmos? Eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. O próprio anjo falou para João adorar a Deus e não a ele, não se encurvar diante dele por causa das maravilhas, das revelações que Deus estava mostrando para João. Acaba que ele dobra o joelho, se encurva diante do anjo, querendo adorar o anjo. Mas o anjo diz, se levante, adore somente a Deus. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Amém? Então, meus irmãos, anjo não é para ser adorado, o sol não é para ser adorado, nem a lua, nem as estrelas. Não podemos fazer imagem de nada do que tem lá em cima no céu. Nem de Jesus, nem de Deus. Não podemos fazer imagem. É o que a Bíblia está dizendo. O homem que faz uma imagem de escultura de Jesus, de qualquer coisa que tem no céu, e está adorando, e está servindo, e tem aquela idolatria dentro da sua casa, ele está cometendo uma abominação diante dos olhos do Senhor. Amém? Agora olha o que vai dizer aqui. Nem farás para ti imagem de escultura do que tem embaixo na terra. O que tem na terra? Cachorro, gato, elefante, cobra, o homem, eu, você.
Nós estamos aqui, não estamos? Então nós não podemos fazer uma imagem de nada do que tem na terra e colocarmos como uma idolatria, adorarmos. Agora a pessoa vai lá, faz a imagem lá de São João, Santo Antônio, São Apóstolo Paulo, e está adorando. Tem gente que adora o galo, né? Aquele galo, porque o galo cantou. Na hora que Pedro negou Jesus, o galo cantou. Aí tem gente que adora até o galo, meu Deus. Tem gente que adora a cobra, desde a época lá que Moisés levantou aquela serpente no deserto. E aquilo era simbólico, mas o povo entendeu que era para adorar a cobra. Até hoje tem gente adorando a serpente, amém? Né? Só porque o Senhor mandou levantar a serpente, porque o povo tinha murmurado e Deus permitiu as serpentes ardentes atingir o povo. E o povo estava morrendo. E aí Deus mandou levantar uma serpente de metal numa haste para o povo olhar para a serpente que eles, né, seriam salvos. Mas aquela serpente estava representando Jesus sendo levantado no madeiro. Amém? E aí a gente vê, meus irmãos, muita gente adorando a cobra, adorando o elefante, né? Na Índia, por exemplo, as pessoas adoram o elefante, né? Então, quantas pessoas adorando, meus irmãos? Tem gente que adora até vaca. Você acha que não? Tem países aí que eles adoram a vaca, se purificam na urina da vaca. Meu Deus do céu. Não comem carne de vaca, porque para eles a vaca é um deus. Então olha aí, tem tanta gente que tem imagem do galo, imagem da vaca, imagem do elefante, imagem da cobra, e está adorando. Tem gente que tem imagem, amém? Meu Deus, do homem, do papa não sei das quantas, do apóstolo não sei das quantas, imagem da Santa Luzia, imagem da Santa Maria, imagem da Aparecida, e está lá adorando a imagem, meu Deus, da pessoa que viveu aqui na terra. Está errado, meus irmãos. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura do que tem embaixo na terra. Não farás. Meu Deus, está muito claro. E agora vai dizer, e nem nas águas debaixo da terra, nem no mar, nem do que tem no mar. Aí você faz a imagem de um peixe e começa a adorar o peixe. Faz a imagem de uma baleia e começa a adorar a baleia. Meu Deus do céu. Então o Senhor falou, né? Que nós não podemos fazer imagem nem do que tem em cima, nem do que tem na terra, e nem do que tem dentro das águas do mar, e ficar adorando aquilo ali, servindo com aquilo ali como se fosse uma idolatria, como se fosse o nosso Deus, o nosso amuleto da sorte. Meu Deus, é Jesus quem salva. Amém? Não existe outro Deus além dele. Então tá aí, ó. E não te encurvarás e nem servirás a essas imagens de escultura, a esses deuses que as pessoas acham que é Deus. Porque o homem falou que é Deus. Irmão, vai para a Bíblia, seja crente bereano. Atos 17, versículo 11. Seja crente bereano. Não vai, meus irmãos, mandando tudo comendo tudo que o povo manda você comer, não. Nós temos que ir para a Bíblia, para ver se aquilo que a pessoa está pregando para a gente está na Bíblia. Se o homem falou, ele é meu pastor, ele é um padre, falou que eu posso adorar a imagem, mas espera aí, Jesus mandou você adorar a imagem? Qual que é o mandamento de Deus? O mandamento está dizendo que eu não posso fazer imagem de escultura para adorar. Amém? Está muito claro. Bom, vamos lá. Vamos ler aqui agora. Salmo 115, meus irmãos. Salmo 115. São muitos versículos, meu Deus, que fala sobre idolatria, né? Eu vou ver se eu consigo ler pelo menos os mais importantes, né, meus irmãos? Olha o que vai dizer aqui no versículo 2 a seguir. Porque darão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, olha, o nosso Deus está no céu. Mas os ídolos dele, olha o que Jesus está falando, olha o que a palavra está dizendo. O nosso Deus está no céu, nosso Deus é espírito. Mas os ídolos deles, olha o que está dizendo, são prata, ouro, obra da mão dos homens, feitura, foram feitos pela mão de homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem,
e todos que neles confiam. Olha aí, meus irmãos. O que a palavra de Deus está dizendo, hein? Está tão claro, né? Torne semelhante aos seus ídolos aqueles que o fazem. Aqueles que confiam nessas imagens de escultura. Amém? Você está confiando numa imagem feita pela mão de homem. E não no Deus que está no céu, que é Espírito. É nele que nós devemos confiar. Salmo 121, nosso socorro não vem das imagens de escultura, da feitura da mão de homens. O nosso socorro vem do Senhor, mas aquele que fez o céu e a terra, aquele que é Espírito. Amém? Vamos ver outro versículo, meus irmãos. Isaías 42, 8. Vamos lá, Isaías 42, 8. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha o que está dizendo o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E ele está dizendo, este é o meu nome, a minha glória, eu não vou dar para ninguém, para outrem. E ele está dizendo, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu não vou dar o meu louvor que é meu, é meu. Eu não vou dar para as imagens de esculturas, não. Amém? E se você pegar o livro de Daniel, capítulo 5, anota aí, Daniel capítulo 5, depois você lê lá a história do rei Belsazzar. O que ele fez? Ele pegou o que era sagrado da casa de Deus, ele deu uma grande festa para os seus grandes, as suas concubinas, né? E nessa festa tiveram direito à bebida, né? Bebida fermentada, vinhozinho, tomaram vinho, usando as taças sagradas da casa de Deus e deram louvor às imagens de escultura. Aí sabe o que aconteceu? Por terem dado louvor às imagens de escultura, e o nosso Deus ele fica irritado, porque o louvor é só para ele, a glória é só dele, a honra é só para ele. Toda honra, glória e louvor é só para Deus, o Deus que criou o céu e a terra. Aí, meus irmãos, Deus está dizendo aqui que o louvor dele ele não dá para as imagens de escultura. E o que aconteceu na festa do rei Belsazzar? Em Daniel capítulo 5, a Bíblia diz que eles deram louvores a outros deuses, as imagens de escultura. Aí, o que Deus fez? Deus ficou irado. O Senhor Deus manifestou em visão o seu dedo, escrevendo na estucada parede do palácio real. Naquele momento, o rei Belsazzar, quando viu aquele dedo escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, o joelho dele começou a bater um no outro. Ele entrou em pânico. Ele ficou tremendo, meus irmãos, tremendo. E naquele momento ele não sabia o que significava, do que se tratava aquela escrita na parede, que ele não tinha o discernimento. Ele não tinha o Espírito Santo para revelar, para dar interpretação daquela escrita na parede. Tiveram que chamar Daniel, porque sábios, astrólogos, caldeus, ninguém pôde decifrar, interpretar, a não ser Daniel, que tinha o Espírito Santo de Deus. Aí naquele momento ele disse, rei, não é brinquedo não, vai brincar com o pecado, vai dar louvor para as imagens de escultura, olha a consequência aí, ó, já veio, o salário você já recebeu. Tá vendo o que é o salário da idolatria? Você está vendo o que é o salário da gente ficar louvando imagem de escultura? Conduzindo em procissão imagem de escultura, carregando um Deus de madeira, de prato, de ouro, de gesso na mão? Você está vendo aí, irmão, o que é a consequência, o salário para quem vive, pratica a idolatria? O salário chegou na hora, o resultado da sua idolatria, do seu louvor a outros deuses. Foi o quê? O teu reino foi cortado. Você foi pesado na balança e achado em falta por causa da tua idolatria, porque você, em vez de louvar a Deus, porque você conheceu esse Deus de Israel, você sabe muito bem o que aconteceu com Nabucodonosor, o teu avô. Você sabe o que aconteceu com ele, por ele não ter dado glória a Deus, ele foi tirado do trono e foi comer capim. Enquanto ele não reconheceu que o domínio é de Deus, que quem governa tudo é Deus, e que toda a glória é só para Deus, Deus não tirou ele de lá, de comer capim, e colocou ele no trono novamente. Você sabendo tudo o que aconteceu, você não teve o temor a Deus, você ainda abriu a tua boca para dar louvor às imagens de escultura.
Amém? Sabendo que isso entristece a Deus, que isso é errado. Aí agora você foi pesado na balança, achado em falta, o teu reino foi dividido e foi dado para os medos e para os persas. Acabou. Acabou o seu reino. E na mesma noite que aquele homem morreu, ele perdeu o seu reino. Cumpriu-se a palavra de Deus. O juízo de Deus foi executado sobre a vida de Belsazar por causa da sua idolatria. Idolatria não é brinquedo, é abominação, é um dos piores pecados que tem, é a idolatria. Amém? Vamos lá, vamos ver mais aí. Levítico 19:4. Vamos lá, Levítico 19:4. Levítico 19:4 vai dizer assim a palavra de Deus. Não vos virareis para os ídolos, e nem fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Jesus está falando que não é para fazer Deus de fundição, porque Ele é que é Deus. Amém? Não é a imagem de escultura que é Deus, não. Amém? Vamos lá, mais um versículo. Lá em 1 Coríntios 10:14, a Bíblia o apóstolo Paulo vai orientar que todos nós devemos fugir da idolatria. Tá bom, meus irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Lá na carta de Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas, e ele vai dizer que a idolatria é uma obra da carne. E quem praticar a idolatria não vai herdar o reino de Deus. Amém? Irmã, na minha casa está cheio de imagem de escultura, na minha casa está cheio de idolatria. Irmã, faz 20 anos que eu estou na idolatria. Arrependa-se da sua idolatria. A partir de hoje, deixa de praticar idolatria. Pede perdão para Deus e adore Deus somente em espírito, porque Jesus está voltando, e se você arrepender do seu pecado de idolatria, Ele vai te perdoar, Ele vai apagar os teus pecados, Ele vai lançar nas profundezas do mar do esquecimento, e a partir de agora é vida nova com Deus. Amém? É vida nova com Deus. Você vai adorar somente um Deus, e esse Deus que é espírito. Eu já fui idólatra, eu já adorei vários deuses, mas hoje eu não adoro mais. Porque eu conhecia a palavra, eu li a Bíblia e vi que na Bíblia está a verdade, não estava no homem. O homem só sabia me enganar, dizer para mim, você tem que ir no meio do mato, você tem que fazer oferenda, você tem que acender vela para Deus. Olha aí, irmãos, que Deus pequeno é esse que precisa das nossas oferendas, que precisa de vela? Amém? Deus não precisa de vela. Sabe por quê? Porque nosso Deus é luz para iluminar as nações. Ele é sol que ilumina a vida de qualquer pessoa. Amém? Deus não precisa de vela. Como que nós vamos imaginar uma coisa dessa, que Deus precisa de uma vela? Que Deus precisa de eu colocar bala, de eu colocar Coca-Cola, fazer essas oferendas para Ele, meus irmãos? Nosso Deus é grande. Nosso Deus é dono de tudo. Ele não precisa de nada. É nós quem precisamos dEle. Ele não precisa de nada. Amém? Foi o que Paulo falou quando ele estava em Atenas, naquela cidade que estava tão entregue à idolatria. Ele viu o povo fazendo oferenda e falou, meu Deus, esse Deus nosso não precisa de nada, gente. Gente, o nosso Deus que fez os céus e a terra, Ele não precisa de nada. É nós quem precisamos dEle. Ele não precisa de nada, meus irmãos. Ele só quer, aleluia, você. Ele não quer oferenda, Ele não quer bala, Ele não quer chiclete, Ele não quer galinha preta, Ele não quer vela acesa. Ele quer você, Ele quer a tua obediência à palavra dEle. Oh, meu Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ele quer que você obedeça a palavra dEle. É isso que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, Gálatas 5:19 ao 21, vai estar lá a idolatria. Qualquer objeto, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, que você está colocando no lugar de Deus, quem sabe o teu emprego. Eu não tenho tempo mais para Deus, por causa do meu emprego. Então, teu emprego, né? Pessoas que não têm mais tempo para nada, para Deus. Não ora, o emprego dele, ele não vai para a igreja, né? Ele não ora, amém? Não estou dizendo, às vezes tem emprego que você não dá para ir na igreja, mas a pessoa continua orando, ela continua jejuando, ela continua lendo a Bíblia, final de semana, quando ela tem a folga, ela vai na igreja, né? Deus continua sendo em primeiro lugar. Mas tem pessoas que não, ele abandona Deus por causa do seu emprego. Amém? Ele ama mais o seu emprego, ele preza mais o seu emprego, ele não perde um dia de serviço, ele chega sempre pontual, mas para ir na igreja ele chega a hora que ele quer.
Amém? Quer dizer, as coisas de Deus é o último lugar. As coisas de Deus são menos importantes na vida dele. As coisas de Deus, ele não tem compromisso. Mas o emprego dele, ele é bem compromissado. Ele ama mais o seu emprego do que a Deus. Ele valoriza mais o seu emprego do que a Deus. Entendeu? Então, muitas das vezes, aquele emprego ali está sendo uma idolatria. Eu não vivo sem o meu emprego. Eu não vivo sem o meu dinheiro. Irmãos, nós não vivemos sem Deus. É nele que nós vivemos, nós existimos e nos movemos em Deus. Paulo escreveu para a igreja de Atenas, lá naquela carta de Coríntios, quando ele está em Atenas. Amém? Foi essa mensagem que Paulo pregou ali em Coríntios, né? Falando para essa, ou melhor, no livro de Atos, né? Falando com esta igreja. Amém? Glórias a Deus. Nesse momento, deixa eu ver aqui outro versículo. Êxodo 32. Eu vou só citar, porque depois você vai lá e vai ler, que é muita coisa, irmãos. Idolatria é muitos versículos mesmo, né? Êxodo 32 vai falar sobre o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, lá recebendo os 10 mandamentos, o povo está embaixo. E Moisés deixou Arão para poder liderar, para poder cuidar do povo. Só que o que aconteceu? Eles acharam que Moisés estava demorando demais, né? E não tiveram paciência, acharam que Moisés tinha até morrido. Amém? E aí, de repente, meus irmãos, Arão, né, eles começam a pedir, esse Moisés aí, nós não sabemos o que aconteceu com ele, faz um Deus aí, né, e vamos adorar, porque esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele pediu os pendentes do povo, colocou ali, e saiu aquela imagem, né, do bezerro de ouro, aquela imagem de fundição, e eles começaram a adorar, e prestaram um culto de adoração àquele bezerro de ouro, e dizia ainda assim, foi esse o Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha aí, meus irmãos, cometendo o pecado que era abominável diante de Deus, que foi a idolatria, né? Aí quando Deus viu o que estava acontecendo, aquele culto, né? Aquele bezerro de ouro, Deus mandou Moisés descer. Olha aí o povo que você tirou da terra do Egito, eles têm se corrompido, e Moisés desce correndo. Quando ele chega lá embaixo, ele vê aquele povo todo prestando um culto de adoração àquela imagem de escultura, aquele bezerro, né? Aquela imagem feita de fundição. E aí naquele momento ali, meus irmãos, cada um começou, né? O Arão jogando a culpa, meu Deus, ninguém queria assumir o seu erro, né? E Deus mandou matar todos os idólatras. Foi aonde que Moisés pegou e falou assim, Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Ele intercede pelo povo, né? Mas Deus falou assim, não, o teu nome eu não riscarei, mas aquele que pecar contra mim, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Deus mandou matar todos os idólatras. Esse foi o juízo de Deus executado sobre aqueles que cometeram o pecado da idolatria. Dava a entender que todos tinham cometido o pecado da idolatria, mas havia ali um remanescente que não participou daquele culto, aquele bezerro de ouro. Teve gente que se preservou, que guardou os princípios, amém, mesmo que Moisés não estava ali. Como é bom, né? A gente vê que sempre tem e sempre haverá um remanescente. Uma minoria, não é muita gente, mas sempre haverá uma minoria de gente que vai guardar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque são poucas pessoas que guardam, que têm compromisso em guardar, em permanecer na perseverança da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aí outro versículo também. Ezequiel 14, versículo 1 e 9. Ezequiel 14, versículo 1 e 9. Vamos ver o que está escrito lá? Arrependei. O Senhor vai estar dizendo. Meu Deus. 14, versículo 1 ao 9. Né? Olha o que vai dizer. É muita coisa aqui, meus irmãos. Eu vou ler o versículo 6 apenas. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Olha aí, convertei. O Senhor está dizendo, convertei, deixai os vossos ídolos. Amém? Está falando desse jeito, né? Desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Amém? Lá em Gênesis, capítulo 35, a Bíblia vai dizer assim, que quando Jacó, Deus manda ele subir a Betel para adorar a Deus, o que ele pede para a sua família fazer? Ele diz para eles, olha, tirai todos os deuses estranhos do meio de vós.
Além de vocês tirar a arrecada das orelhas, que são os brincos de argola, os enfeites, os atavios, mudar as vossas vestes, tirai os deuses estranhos do meio de vocês. Porque nós vamos adorar o Deus que é Espírito. Então tira os deuses estranhos, tira as imagens de escultura do meio de vocês. Imagina você adorar a Deus e levar uma imagem de escultura. Naquela época, o fogo descia do céu como o juízo de Deus sendo executado. Amém? Meus irmãos, na época da lei era assim. Amém? Então imagina, ia descer fogo do céu, chegasse alguém com uma imagem de escultura perante Deus para adorá-lo. Meu Deus, com uma abominação daquela, né? Então nós vemos aí que a idolatria é pecado. Vamos ver aqui mais um versículo. Romanos capítulo 1, versículo 22 a 23. Romanos capítulo 1, versículo 22 a 23. Você pode ler para você entender melhor Romanos 1, do 18 a seguir, mas eu vou ler do versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, quadrúpedes, répteis, pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, que é a coisa criada, né? A coisa criada, não é o Criador. Honrar e serviram mais a criatura, amém? Do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Olha aí, meus irmãos, pessoa mudou, olha aí, mudou tudo, mudou a verdade de Deus em mentira, né? Olha aí, que a palavra de Deus está dizendo, mudar a verdade de Deus em mentira, porque um ídolo, uma imagem de escultura é uma mentira, não é verdade, amém? É uma mentira. Olha aí, mudaram a glória de Deus, transformar a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de homem corruptível, em imagem de escultura. Olha aí, meus irmãos, deixaram de adorar o Criador dos céus e da terra para poder adorar uma imagem de escultura, fizeram a imagem de um homem corruptível, de um homem mortal, fizeram uma imagem, estão adorando uma imagem. Olha aí. E a Bíblia diz em Salmos, capítulo 4, versículo 2, até quando, filho dos homens, convertereis a minha glória em infâmia? Amareis a vaidade, buscareis a mentira? Até quando? Até quando você vai ficar vivendo nessa mentira, adorando uma imagem de escultura? Até quando? Porque os ídolos também são vaidade, amém? São coisas fúteis, né? E quanta gente está nessa perdição, adorando, buscando uma mentira, está amando uma vaidade. Quantas pessoas transformaram a glória de Deus em infâmia, mudaram a verdade de Deus em mentira, amém? Olha aí, meus irmãos, estão servindo a criatura, o ser criado, em vez de servir o Criador do universo, Criador do céu, Criador da terra. Em vez de adorá-lo, exaltá-lo, bendizer o nome santo dele, servir a ele, obedecer a palavra dele, estão obedecendo o homem, servindo a criatura, amando o ser criado, as coisas feitas pela mão do homem. Olha aí, meus irmãos, né? Agora vamos ver outro versículo aqui. 1 João, capítulo 5, 21. Nosso irmão João vai falar para se guardar dos ídolos. Tem alguns versículos que eu não estou lendo, depois você vai lá e lê, anota aí, 1 João capítulo 5, 21. Né? Nós vamos ver ali uma exortação para nos guardarmos dos ídolos, amém? Jonas capítulo 2, verso 8. Quem acredita em ídolos despreza a misericórdia de Deus. Então você que está acreditando em imagem de escultura, você está desprezando a misericórdia de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Agora vamos ver aqui, em Apocalipse 19, 10 e 22, 9. Vamos lá, irmãos, pega a sua Bíblia aí, Apocalipse, o último livro da Bíblia, 19, versículo 10, olha o que vai dizer aí. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal coisa,
eu sou conservo teu e de teus irmãos, que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora no capítulo 22, versículo 9, Apocalipse 22, 9, vai ser a mesma palavra. E disse-me, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Quem está dizendo isso aqui é o anjo. Porque aqui, no versículo 8, eu, João, sou aquele que vi e ouvi as coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para adorar o anjo. João, vendo e ouvindo aquelas coisas maravilhosas, ele ficou tão maravilhado, que a Bíblia diz que ele se prostra diante do anjo que está mostrando para ele, para adorar o anjo. Mas aí o anjo, né, livra ele desse pecado, né? Opa, peraí, não peca não, misericórdia. Olha, não faça isso não. Adora a Deus, porque eu sou apenas conservo teu e de teus irmãos, né? Aí tem gente aí adorando o anjo, chamando o anjo, achando que o anjo vai atender ele. Amém? Tem gente que está prezando mais o anjo do que a Deus. É um negócio com anjo, meu Deus, é um negócio com tal de anjo. E está esquecendo Deus, está deixando Jesus de lado. Arcanjo Miguel, anjo Miguel, para lá e para cá, né? Tem tanta gente que tem um quê com anjo, de acender vela para o anjo da guarda, amém? Mas não existe isso não, meus irmãos. Quem te guarda é Deus. A Bíblia diz em Salmo 121, a sombra que está à nossa direita, que nos livra de ser molestado pelo sol de dia e a lua de noite, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele. Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele sim dá ordem aos anjos, está lá em Salmo 91, para que eles venham se acampar ao redor. Amém? Dá ordem ao nosso respeito, para eles nos guardar. E também acho que é 34:7, uma coisa assim, ou 37:5, é onde que fala em Salmos, né, que ele dá ordem aos anjos para acampar-se ao nosso redor, para nos guardar e livrar de todo o mal. Mas é Deus quem dá ordem, não é o homem que vai dar ordem, o anjo vai obedecer. E nós não podemos adorar o anjo porque ele está nos guardando, porque Deus mandou o anjo nos guardar. Eu vou adorar o anjo, eu vou transferir a adoração que é para Deus, eu vou transferir para o anjo. Amém? Está errado. Nós temos que adorar somente a Deus, que fez todas as coisas, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que se entregou naquele madeiro por nós. Amém? Deixa eu ver aí mais aonde nós vamos ler. Bom, aqui eu já li. Isaías 45:20. A imagem de escultura não pode nos salvar. 45:20, né? Isaías 45:20. Vamos lá. Isaías 45:20, o que vai dizer? Diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem, olha aí, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, olha aí, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Meu Deus do céu, falou tudo. Aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, nada sabem, não sabem de nada, amém? Que fazem um Deus de madeira, pode ser de pedra, barro, gesso, não importa do que foi feito, amém? Não importa do que fizeram esse Deus, que material que usaram para fazer essa imagem de escultura. Ai, irmã, mas eu não estou adorando Deus de madeira, é de gesso, é de papel, é feito de ouro. Irmãos, não importa qual foi o material que usaram para fazer esse Deus, mas é uma feitura de mão de homem. E o Senhor está condenando aqui. O Senhor está dizendo que essa prática é idolatria, é pecado e é abominação diante dos seus olhos. Então veja bem, aqueles que conduzem em procissão. Você sabe o que é procissão, né? Já viu procissão na rua? Carregando lá o Deus de madeira, o Deus de gesso, em cima de um negócio, né? Eles fazem e saem carregando aquele Deus em procissão. O Senhor está dizendo que essas pessoas nada sabem. Amém? Olha aí, imagem feita de madeira e rogam a um Deus que não pode salvá-los, infelizmente. Eles estão carregando um Deus que não pode fazer nada por eles.
Eles estão carregando um Deus de madeira, de pedra, de gesso, de barro, e esse Deus que eles carregam, olha aí, meus irmãos, como a mente nossa era fechada. A gente acreditar que um Deus que a gente tem que carregar ele, que ele vai fazer algo por nós. O nosso Deus não precisa de ser carregado pelo homem. É ele quem nos carrega nos seus braços de amor, principalmente quando nós estamos naqueles períodos difíceis de luta, de angústia, que a gente não está conseguindo caminhar, dar o passo, ele vem e nos carrega em seus braços de amor. Agora já pensou? A gente está precisando ser carregado e ter que carregar esse Deus? Amém? Tem gente que carrega no crucifixo, no pescoço, né? O seu Deus, carrega no bolso, carrega na camiseta, né? Mas nós não precisamos de carregar Deus na camiseta, no crucifixo, no bolso, irmão, e nem em algum instrumento, numa procissão. Nós temos que carregar esse Deus, sabe aonde? Dentro do nosso coração. Esse Deus, ele quer habitar em você. Você foi feitura da mão de Deus para ser morada do Espírito Santo de Deus. Olha, eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que o nosso Deus, que é Espírito, ele não mora, ele não habita em templo, em casa feita pela mão de homem. Abre comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Vamos lá. Atos 17, 24. Olha o que vai dizer. O Deus que fez o mundo, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito pela mão de homens, por mãos humanas. Tá muito claro, não tá? Aí você faz uma casinha lá na sua varanda e põe Deus lá dentro, uma imagem lá dentro, que é Deus, está lá morando dentro da casinha. Amém? Irmãos, isso é antibíblico. Não existe isso na Bíblia. Paulo chegou nessa cidade aqui de Atenas, ela estava toda entregue à idolatria. Olha aqui, ó. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 16, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia ao ver a cidade, comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Cada esquina tinha um Deus, tinha um altar erigido a algum Deus, alguma idolatria tinha lá em cada esquina. Tinha uma casinha com Deus dentro, tinha um santo lá dentro, uma imagem de escultura. Aí Paulo olhando, ele, meu Deus, o espírito dele se comovia em si mesmo, vendo aquela cidade tão perdida, cometendo tanta abominação diante dos olhos de Deus. Aquela cidade estava separada de Deus por causa da sua idolatria. Paulo ficou, meu Deus, sentindo, meu Deus, como que pode? Eu tenho que pregar aqui a verdade. Esse povo precisa conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que é Espírito, que não habita em templo feito pela mão de homem, não precisa de nada, é nós quem precisamos dele. Esse povo não conhece a verdade, por isso eles estão nessa idolatria. Quando você vê uma pessoa idólatra, quando você vai na casa de alguém que tem idolatria, você não pode falar para a pessoa, né? Criticar a pessoa, tem que orar, e quando você tiver uma oportunidade, você pode explicar para a pessoa. Ela vai lá na igreja, nós temos que pregar a verdade, e se ela te perguntar também, você pode falar para ela, explicar a verdade para ela, não esconda a verdade para ela, amém? Você só não pode chegar lá e falar, esse santo aí, essa imagem de escultura aí você tem que tirar, não é dessa forma, né, que nós vamos fazer também, amém? Mas se você tem a oportunidade de pregar a verdade na igreja, ou a pessoa te perguntar, irmãos, nós temos que pregar a verdade. Estamos pregando, temos oportunidade de pregar, vamos pregar a verdade. Vamos falar sim que a idolatria é pecado. Amém? Meu Deus, não vamos criticar a pessoa, né? Porque a pessoa, muitas das vezes ela está naquele pecado porque ninguém nunca explicou para ela que isso é pecado, né? A gente fala, nossa, olha aí, está em idolatria, misericórdia, queima Jesus. Não, a gente não pode fazer isso com a pessoa, porque às vezes ela está naquela idolatria porque nunca ninguém explicou, ela nunca leu a Bíblia, ela está errando porque ela não conhece a palavra de Deus, né? Então o que a gente tem que fazer? Orar por essa pessoa, para Deus dar uma oportunidade também para a gente falar
né, a verdade para ela, para Deus preparar essa oportunidade, né, para a gente estar falando a verdade para essa pessoa, ela conhecer a verdade, amém? Então Paulo pregou aqui, pregou, ele foi lá no Areópago, que era uma espécie de um tribunal que tinha na cidade, e ele começou a pregar, e o povo chamando ele de paroleiro, esse tagarela. O que esse tagarela quer dizer? Amém? Está pregando aí uma palavra que a gente nunca ouviu. E aí Paulo aproveita a oportunidade que lá tinha um templo erigido, um Deus desconhecido, tinha uma casinha que tinha sido feita para um Deus, mas não tinha nada dentro dela. É um Deus que eles queriam honrar sem conhecê-lo. Eles queriam honrar tudo quanto é tipo de Deus. Aí, para não ficar nenhum Deus sem ser honrado, eles fizeram uma casinha e colocaram lá ao Deus desconhecido, para que nenhum Deus ficasse sem a honra. Aquela cidade queria honrar todos os deuses. Imagina quantos deuses, mais de 1000 deuses, aquele povo honrando, cada esquina um Deus. Deus da cabeça, Deus do olho, Deus da perna, Deus disso, Deus do casamento, Deus do emprego, misericórdia. Quanto Deus? Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus do sol, misericórdia. Quanto Deus esse povo estava adorando. Mas a gente não precisa de vários deuses. Não existe vários deuses, só tem um. E ele faz tudo. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, abençoa o teu casamento, abre as portas para você que está desempregado, arranca a tua enfermidade, ressuscita até morto. Ele faz tudo. Amém? Liberta o drogado, aleluia. Liberta o homossexual, liberta. Esse Deus faz tudo. Oh, glória! Então a gente vê aqui, meus irmãos, que Paulo aproveita e fala assim, gente, eu estou vendo que vocês são tanto supersticiosos. E aqui eu estou vendo que tem um altar aqui que está escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem conhecê-lo, eu quero apresentar hoje esse Deus para vocês. Sabe quem é ele? Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Ele foi torturado. Imagina quanto sofrimento ele passou por amar vocês. É esse Deus que eu anunciei. Ele não precisa de nada. Nada. Absolutamente nada. É nele que nós vivemos, existimos e nos movemos. E esse Deus que eu estou anunciando para vocês, ele não habita em templo feito pela mão de homem. Ele quer morar em você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos a morada. Nós fomos feitos para ser a morada do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda. Oh, glória. Vamos ver aqui outro versículo. Meu Deus, está acabando meu tempo aí. A Bíblia vai dizer também. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Os idólatras, todos os idólatras. Todos que praticam a idolatria. Não é somente, não vai entender que idolatria é só adorar imagens de escultura, não. Talvez você está adorando o seu celular. A televisão tem sido uma idolatria na sua vida. Você senta ali e esquece o dia. Passa a noite na frente de uma televisão. Mas você não tem tempo para Deus. Você não ora, você nunca leu a Bíblia. Você passa o dia inteiro e a noite inteira com o celular na mão. Você não vive sem ele. Se tirar ele de você, você fica irritado. Você até bate. Você briga com todo mundo por causa do teu celular. Cuidado, porque talvez o teu celular está sendo uma idolatria na sua vida. Amém? Se você perder tua Bíblia, você não sente nada, você não fica irritado. Mas se perder o celular, você morre. Tem mulher grávida que coloca o filho como idolatria. Quando o filho vem ao mundo, ela começa a idolatrar a sua criança. Eu não vou nem para a igreja mais, porque agora eu estou grávida, agora eu tenho um filho. O filho se tornou uma idolatria. Não quer saber nem do marido mais, porque agora é só o filho. Então, às vezes, a família pode estar sendo o seu ídolo, né? O seu pastor, o pregador, pode estar sendo o seu ídolo. Você só vai para a igreja no dia daquele pregador. Se o pastor for mudado de igreja, eu saio da igreja. Se ele sair, eu saio. Cuidado, que às vezes o teu pastor está sendo o ídolo da sua vida. Então, veja bem, idolatria não é só uma imagem de escultura, né? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tá bom? Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Mateus 4, já falei para vocês. Deuteronômio 4, 39, não existe nenhum outro Deus. Vai estar dizendo lá em Deuteronômio 4, 39. Mateus 6, 24, nós não podemos servir 2 deuses. Se não pode 2, imagina quem está servindo 5, 4, 10 mil, 1.000, 500. Já pensou, hein?
Tem gente que está com a casa cheia de imagem de escultura, está cheio de Deus, está cheio de ídolo no coração dele. A vaidade que ele põe acima de Deus está sendo o ídolo dele. Amém? Meu Deus, então tá vendo, meus irmãos? O dinheiro, aquele mancebo rico lá de Marcos 10, qual que era o ídolo dele? Suas riquezas. Era o Deus dele, o dinheiro. O Deus dele era Mamon, o Deus das riquezas, né? E aí foi onde que Jesus falou, em 6:24 de Mateus, nós não podemos servir dois deuses. Agora, se a Bíblia fala que não pode servir nem dois, e quem está servindo 3, 4, 5, 10, 1000, tá tudo errado, né, meus irmãos? Só erra se você não conhecer a Escritura. Romanos 8, 26. Quem é o nosso intercessor? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem intercede por você perante o Pai com gemido inexprimível é o Espírito Santo. O caminho para o Pai, que conduz o Pai, quem é? Jesus. Não é São Tomé, não é São Paulo, não é São José, não é Santa Maria, não é Aparecida. Não. Quem vai te conduzir para o céu, para o Pai, é Jesus. João 14, 6. Amém? Atos, bom, isso aqui eu já falei. Juízes 6, 25 ao 40. Aqui está falando que Deus mandou Gideão, Jerubbaal, destruir o altar do seu pai, que era o altar de Baal, né? E o poste ídolo de Azera. Amém? O pai de Gideão era um idólatra de mão cheia. Mas aí Deus levanta Gideão como juiz de Israel para julgar o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor já pede logo de cara. E era da família dele. Amém? Meu Deus, já pensou você ter que pregar a verdade para a sua própria família? Difícil, hein, irmão? Mas vale a pena ver a tua família salva, né? O efeito da pregação da verdade para a vida daquela pessoa, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E aí a Bíblia diz que Gideão vai lá e ele fala, não se importa, não, é meu pai, mas Deus que mandou, eu vou fazer. Eu vou cumprir o mandar de Deus, pronto, acabou. Não é porque é da família que eu vou passar a mão na cabeça, que eu vou aceitar, falar que idolatria é benção, que idolatria não é pecado, não. Não, aí que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Ele honrava Deus acima do seu pai. Foi lá, destruiu, né, o altar de Baal, o poste ídolo de Azera, e aí o povo ficou sabendo que ele fez isso. Foi lá contar para o pai dele que ele era digno de morte, porque ele tinha destruído lá o altar, o poste ídolo. Aí de repente o pai de Gideão respondeu assim, ele não é Deus? Baal não é Deus? Que ele contenda com ele por causa disso. Amém? Eu não vou fazer nada, se ele é Deus, ele que se vira para lá. Meu Deus, Deus pelejou por Gideão porque ele cumpriu com a vontade de Deus, destruindo a imagem de escultura de Baal e de Azera. Amém? Porque a gente não adianta, irmão, querer servir a Deus com o nosso coração cheio de ídolos, né? Carregando aquele monte de idolatria na nossa vida, aquele monte de vaidade, aquele monte de mentira, vivendo na mentira, né? Meu Deus do céu. Aqui também vai dizer, 1 Reis 11, do versículo 1 ao 13. Coloca aí para mim, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Vai falar de Salomão. Olha o que aconteceu com o cara mais sábio, o homem mais sábio da Bíblia. O homem que, quando teve uma oportunidade de pedir a Deus o que ele queria, ele pediu para Deus apenas sabedoria. Não pediu riqueza, não pediu mulher, não pediu a vida dos seus inimigos, ele pediu para Deus sabedoria. Ele foi sábio até no que ele pediu para Deus. E a Bíblia diz que aconteceu um erro na vida dele. Foi ele ter casado com muitas mulheres que eram de outras nações, mulheres estrangeiras, que serviam outros deuses. Ele se uniu num jugo desigual, ele se uniu com mulheres idólatras. Às vezes a gente corre o risco, a gente pensa assim, né? Ah, não tem nada a ver não, eu vou me casar com um idólatra, eu não vou me corromper, eu vou casar com uma pessoa do mundo, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Acaba que o mundo te ganha você. Acaba você sendo influenciado pelo mundo, que nem Salomão, né? As mulheres acabaram fazendo Salomão, na sua velhice, se corromper, né? E acabou que ele também caiu na idolatria. No meio da mulherada toda, 1000 mulheres ele tinha, né? E estrangeira, idólatras.
acabou que ele, daqui a pouco, está fabricando até altar para os deuses das suas mulheres. Olha aí, meus irmãos, né? Então, Salomão teve uma parte da vida dele aí que ele acabou, né, cometendo esse pecado, praticando a idolatria. Amém? A gente tem que vigiar, né? Porque a gente está de pé, mas a gente está sujeito a cair. Então a gente não pode bater no peito, eu sou bom, eu nunca caio na idolatria. Eu já vi gente ser crente e depois ir para o centro da macumba. Eu já vi gente falar em língua estranha e depois vai lá para o terreiro da macumba, servir a Satanás. Então a gente não pode brincar com as coisas de Deus, ser orgulhoso, bater no peito e falar que nunca vai cair, né? A gente tem que tomar cuidado e vigiar, orar e vigiar. Porque até Salomão, por falta de vigilância, unir a jugo desigual, desobedecer a palavra de Deus, um abismo, ele chama outro abismo, é o que diz no livro de Salmos, né? Uniu o jugo desigual com mulher idólatra, acabou caindo na idolatria na sua velhice. Olha aí que situação, né? Então ele praticou idolatria também. Apocalipse 21, 8 e 22, 15 vai falar que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Juízes 2,17, o povo de Israel mesmo cometia o pecado da idolatria, se encurvava a outro Deus e não dava ouvido para Deus. E quando acontecia isso, Deus permitia que os inimigos, outras nações, vinham e levava tudo que eles tinham de novidade da terra. Passava luta porque buscava com a sua própria mão. Quando? Quando eles deixavam de adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que era espírito, para poder se encurvar diante de outros deuses, para poder, meus irmãos, partir e praticar a idolatria, adorar a imagem de escultura. Eles estavam buscando a luta, o problema para a sua própria vida. Olha aí que situação. Deuteronômio 11:16, guardai os vossos corações de servir a outros deuses. Deuteronômio 5, 7, 8, é uma repetição dos mandamentos de Êxodo 20, vai falar a mesma coisa. Apocalipse 21, 27, aquele que comete abominação não vai entrar no reino de Deus. Amém? Então olha aí, meus irmãos, aquele que comete abominação, e o que é abominação? Dois homens se unir, né? Ter relação sexual, dois homens, homem com homem, mulher com mulher, isso é abominação, Levíticos 18, 22. Adorar outro Deus é abominação, idolatria é abominação. Aqueles que cometem abominação não vão herdar o reino de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Arrepender, abandonar o meu pecado, amém? Para poder herdar a vida eterna, o reino de Deus. Vamos lá, está acabando. Isaías 43, 10. Vamos lá, esse aqui eu vou ler. Isaías 43, 10. Vamos ver o que diz aqui, já estou acabando. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha aí, Isaías 43, versículo 10. O próprio Deus está dizendo, eu sou o mesmo. E ele está dizendo, antes de mim nenhum Deus existiu, e nem depois de mim haverá outro Deus. Agora já pensou? Tanta gente aí com tanto de Deus na sua vida, tanto de santo, um tanto de imagem de escultura, sendo que a palavra de Deus, a Bíblia, está dizendo que nem antes nem depois existiu outro Deus e nem vai existir. É só Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Vamos ver aqui. Aleluia. O que você faz com as imagens de escultura? Quebra, queima. Né, meus irmãos? Tem que desfazer. Amém? Vamos lá. Deuteronômio 13, 2. Deuteronômio 13, 2. O castigo dos idólatras. Ali fala sobre... Sabe qual era o castigo das pessoas que adoravam imagens de escultura? Eles eram apedrejados até morrer na lei de Moisés. Então a pessoa, né, dentre o povo judeu,
é dentro do povo judeu, porque as outras nações eram idólatras, eram nações estrangeiras que não serviam o Deus de Israel. Então, dentro do povo judeu, que tinham a lei de Moisés dada, né, por Deus, a Bíblia diz que o castigo dos idólatras era o apedrejamento até morrer. Se uma pessoa fosse pega na idolatria, era apedrejado até morrer. O falso profeta era apedrejado até morrer. Olha aí, né? Vamos ver aqui. Se tem mais algum versículo. Lucas 1, 46 ao 47. Tem gente que fala que Maria é Deus, né? Maria é Deus, que Maria se tornou santa. Irmãos, para começar, Maria, ela foi um instrumento usado por Deus. Qualquer pessoa poderia ser usada por Deus para trazer o Filho de Deus na terra. Mas Deus tinha que escolher alguém, né? E Deus escolheu Maria, não porque ela era mais santa do que todas, porque todos nós pecamos, até Maria pecou, diz a palavra de Deus. Todos, em Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Amém? Então, Maria também pecou, ela também tinha pecado. O único que não teve pecado foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Tanto é que ele foi concebido do Espírito Santo, não foi da vontade da carne, né? Porque todos que foram concebidos da vontade da carne pecaram. Em Adão, todos nós pecamos, inclusive Maria, né? Que ela nasceu da vontade da carne. Jesus Cristo não, ele nasceu, ele foi concebido, ele foi fruto do Espírito Santo. Amém? Então até o nascimento dele foi diferente. Glórias a Deus, que coisa linda, né? Então a gente vê que Maria, ela não ficou virgem por toda a vida. Depois ela teve mais filhos, ela conheceu José, José conheceu Maria, entendeu? Para ela ser santa, se realmente ela fosse santa, Deus, né? Ela não poderia ter tido relação com homem, ter tido mais filhos, né? Mas Maria não é Deus, não é salvadora, nem intercessora. Intercessora é o Espírito Santo. Amém? Ele foi enviado com este papel de interceder, de vivificar, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, até Maria, em Lucas 1, 46, 47, ela está reconhecendo o Senhor Deus como Salvador da alma dela. Até ela. Amém? Ela está louvando a Deus. Está reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador da alma dela. Amém? João 2,5, Maria pega e fala assim, naquela festa de casamento em Caná da Galileia: fazei tudo o que Jesus mandar vocês fazerem. Se ela fosse realmente salvadora do mundo, ela teria falado assim: não, gente, eu resolvo tudo, vocês têm que fazer o que eu mandar, que eu sou a salvadora. Eu fui enviada para salvar. Mas não, ela disse: fazei tudo o que ele mandar. Obedeça a Jesus em tudo. Amém? Que vocês vão ser abençoados. Então ela mesmo, né, mostrou que todos deveriam obedecer a Jesus Cristo. Mateus 12, versículo 46 a 50. Naquela questão, quando Jesus está pregando, aí chega a mãe dele, os irmãos dele, chamando Jesus. Aí os discípulos vêm e falam: mestre, a sua mãe, seus irmãos estão aí fora, a tua mãe. Jesus tratou como se fosse qualquer pessoa servo dele. Ele não tratou como se Maria, a salvadora, chegou. Nossa, não. Ele disse: olha, gente, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Amém? Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Aqueles que são meus irmãos, a minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa linda. Jesus explicando que todos aqueles que fizerem a vontade do Pai que está no céu serão considerados como mãe e irmãos de Jesus. Então Maria, os irmãos dele, não era considerado ninguém melhor do que ninguém só porque era irmão, só porque era mãe dele. Era como se fossem discípulos, eram todos considerados iguais, né, por Jesus Cristo. Amém? Eles não eram considerados mais importantes porque era da família, era tudo igual. Amém? Aqui a gente vê também, eu disse que Deus não precisa de vela, né? Deus não precisa de vela. Isaías 65, 3. Vamos lá, Isaías 65, 3. Vamos ver o que está dizendo.
Olha o que vai dizer. Povo, eu vou ler do versículo 2. Diz assim, ó. Estendi. Entenda, irmãos, ó, às vezes o irmão vai pensar assim, que a mãe de Jesus não era especial. Claro que ela era especial para ele. Eu estou dizendo que ela não era diferente dos demais. Amém? Todos nós somos iguais para Deus. Né? Para Deus todos têm o mesmo valor, não é verdade? Não é só porque eu estou na igreja que eu sou mais especial para Deus. Deus ama todo mundo igualmente. Quem está lá fora, Deus também ama. Ele só não ama o pecado da pessoa. Mas Deus, ele ama todos. Tanto é que a promessa do Espírito Santo é para todos quanto ele chamar. Ele não falou, vou dar o Espírito Santo só para esse, para essa, só para quem é da minha família. Deu para todos. Amém? Que nem eu considero minha mãe especial para mim, mas todos são especiais para mim. Amém? Só que na visão de Deus, todos nós somos iguais. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Aqui diz assim, ó. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita, preste atenção nessa palavra, povo que me irrita diante de minha face, de contínuo. Era constantemente aquele povo irritando o Senhor, achando que estava agradando a Deus com o que eles estavam fazendo, só que eles estavam irritando o Senhor. Olha, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Misericórdia, tá vendo? Eles sacrificavam nos jardins e queimavam incenso, é que nem acender vela. Amém? A pessoa vai lá pro meio do mar. Quantas vezes eu vi minha bisavó, minha avó fazer isso, né? Queimar vela lá no meio do mato pro Deus, pro anjo da guarda, atrás da porta, né? Olha aí, meus irmãos, está dizendo que em vez de estar agradando a Deus, essa pessoa que está acendendo vela, queimando incenso, ela está irritando, ela está deixando Deus irritado com isso. Porque Deus não quer isso, sacrifício. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência à palavra dEle. Não é sacrifício. Amém? Deus quer obediência. Deus não precisa de vela, irmã, põe isso na sua cabeça. Ele é luz. Vamos ler aqui para você ver que Ele é luz? Apocalipse 22, 23. Através dessa palavra, irmão, eu quero que você veja a verdade. Não fica acreditando no homem. Amém? Agora, se você não aceitar essa palavra, você não está aceitando a minha palavra. Você tá rejeitando a palavra de Deus, porque eu estou lendo a Bíblia para você. Amém? Eu estou lendo a Bíblia. E mais claro do que isso, não existe, meus irmãos, uma explicação para idolatria. Amém? Então, olha só. 22, 20... Peraí, deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Acho que eu peguei errado. Deixa eu ver aqui. Acho que eu olhei errado aqui. Deixa eu ver aqui aonde que é. É 21, 23. Amém? É 21, 23. Eu falei 22. Apocalipse. Põe a irmã Raquel Maria. É 21, 23. Diz assim, ó. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja bem, quem que ilumina a cidade? Não precisa de vela. A glória dele é tão grande, a luz de Deus é tão brilhante, que não precisa de nada para iluminar a cidade santa, que é a cidade santa. Agora você imagina a extensão. Como que essa cidade é imensa, que todos os salvos vão para lá. A glória dele é tão grande, a luz dele brilha tanto, ele é como uma lâmpada que brilha, ilumina toda a cidade. Agora aqui na terra vai ficar pedindo, acende uma velinha para mim aí que eu não estou enxergando. Acende uma velinha aí, mas para que isso? Para que Deus vai precisar de vela, gente? Para quê? Me explica, onde está na Bíblia que Deus pediu para acender vela? Aonde? Tem algum texto bíblico de Gênesis, Apocalipse, que fala que é para acender vela? Aqui está dizendo que quem queimava incenso estava irritando Deus, deixando Deus irritadíssimo, porque Ele não quer esse tipo de sacrifício. Ele quer obediência à palavra. Amém? Ele quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade, não é imagem não, porque isso está deixando Deus irritado, triste. Muitas coisas estão acontecendo no mundo é por causa da idolatria do povo. Amém? Vamos ver aqui mais.
Olha só aqui, ó, Salmo 106, 36. O Deus do povo serviu de laço para eles. Atos 4:12. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Não há outro nome dado, nem no céu e nem na terra, em quem nós devamos ser salvos. O único nome, tá ao vivo, irmã, tá ao vivo, a irmã tá perguntando se tá ao vivo, tá ao vivo. O único nome que foi dado é Jesus Cristo. Amém? É o único nome poderoso. Todo joelho vai se dobrar diante dele. É Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Só o último versículo agora para finalizar. E aí acabou. Tá bom? Nós vamos ler Isaías 44. Vamos lá, Isaías 44. Isaías 44. É tanto versículo, irmãos. É tanto versículo, né? Que se nós for ficar aqui, nós vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou ler só mais esse, né? Pra gente estar terminando, encerrando essa live. Que daqui a pouco eu tenho uma visita que vai vir aqui para me orar também. Amém? 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Não existe outro Deus. Amém? Vamos ver agora o que mais. Deixa eu ver o outro versículo. Versículo 9. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Suas mesmas testemunhas nada vê, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, faz uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, não presta para nada. Olha aí, quem faz uma imagem de escultura, um Deus com a sua própria mão, olha o que está dizendo aqui, ó, que é de nenhum préstimo, não tem nenhum valor para Deus. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. Olha aí, quem está seguindo imagem de escultura, vão ficar confundidos na vinda do Senhor. Quando morrer vai ficar confundido, vai achar que vai para o céu e não vai. Vai tomar outro destino na tua alma, porque ele foi um idólatra na terra. Amém? E não existe purgatório não. Se você quer morar no céu, abandona a idolatria agora, porque se você morrer na idolatria, não vai para purgatório, não vai ser perdoado depois não. Amém? Você pode ler a Bíblia inteirinha, que não existe purgatório também não. Aqui diz também, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão, serão juntamente confundidos. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas e forma com martelos e lavra com força o seu braço. Ele tem fome e sua força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega almagra, aplaina com cepilho e marca com compasso. Faz um Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa, para ficar na sua casa. Ele faz um Deus para colocar na sua casa. Olha aí. Tomou para si cedros, toma cipreste, carvalho, esforça com as árvores do bosque, planta o almeiro e a chuva faz crescer. Olha aí, meus irmãos. Meu Deus. E aqui vai dizer ainda assim, ó. Então servirão o homem para queimar. Com isso, se aquenta, coze pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Olha aí, meu Deus do céu. E aqui no versículo 17, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha diante dela e se inclina e dirige a sua oração. E diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. Meu Deus do céu, hein? Olha aí, tá vendo? A palavra de Deus está dizendo. E aqui no versículo 20, apacenta-se a cinza, seu coração enganado se desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não há mentira na minha mão direita. Sabe o que é essa mentira na mão direita? Ele fazendo a imagem de escultura, ele está fazendo uma mentira, porque não é verdade, esse não é Deus. Meu Deus,
Por isso que a Bíblia fala, né, também. Aqueles que amam e cometem a mentira não vão herdar no reino de Deus. Então, irmãos, aquele que está fazendo uma imagem de escultura também, se ele não se arrepender, né? Lembra quando Paulo pregou na cidade de Éfeso? Teve um grande alvoroço naquela cidade, por causa de Demétrio. Era um homem, né? Artifício, que ele fabricava nichos de Diana, né? De imagem de escultura. E ele ganhava muito dinheiro comercializando, né? Esses nichos dessa deusa, dessa imagem de escultura. Ele tinha grande lucro, a cidade inteirinha comprava dele, né? E aí quando Paulo pregou contra a idolatria, diminuiu as vendas. Aí o comércio dele ia fechar, porque ele não estava conseguindo mais vender os nichos da deusa, das imagens de escultura. Aí ele ficou nervoso, nervoso com Paulo, promoveu grande alvoroço na cidade. Eles queriam até matar Paulo, amém? Porque Paulo estava pregando que imagem de escultura não é Deus. Aí caiu, né, as vendas, e a profissão dele era fabricar esses nichos de Diana, dessa deusa, dessa imagem de escultura. Meu Deus do céu, tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? Aí muitos erram. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Agora eu confesso para você, eu estava na idolatria antes de eu ser cristã. Mas por quê? Eu não lia a Bíblia. Só ficava acreditando o que os outros falavam, né? Vai na igreja, senta lá no banco, tá com a Bíblia na mão e a Bíblia está fechada. Em vez de ler a Bíblia, a televisão, vai para balada, né? Não quer saber da vontade de Deus e nem está se importando que a sua alma vai perecer, né? E tá lá, errando, porque eu nunca li Bíblia. Mas aí quando eu conheci Deus de verdade, aí veio no meu coração a vontade de conhecer Deus. Comecei a ler a Bíblia, porque é através da Bíblia que você conhece Deus, que você sabe como Ele é, o jeito que Ele quer ser adorado. Aí minha mente se abriu. Aquilo que eu não entendia, que eu não compreendia, eu passei a entender e compreender. Coisas que, meu Deus, era tão simples, tão fácil, e antes eu não entendia nada, porque eu não tinha ajuda do Espírito Santo. Tá vendo aí, meus irmãos? Olha só se não está tão claro que a idolatria é pecado, imagem de escultura, ninguém pode ter, não existe outro Deus. Já pensou quantos anos você está enganada, irmã? Adorando imagem de escultura, com a casa cheia de imagem de escultura. Amém? Já pensou, meus irmãos, né? Tanta gente adorando o homem, meu Deus, né? Tem gente que não está interessada em aprender a verdade, mas tem gente que brinca, zomba, está brincando com as coisas de Deus, mas Deus está vendo tudo, Deus tem misericórdia dessa alma que está brincando com as coisas de Deus, né? Coisa séria, nós não estamos falando aqui de brincadeira. Que Deus tenha misericórdia dessa alma que está brincando com as coisas de Deus, está levando as coisas de Deus, né, na brincadeira. Porque está aqui a palavra de Deus, nós temos que respeitar essa palavra. Se fosse a palavra do homem que eu tivesse lido, se eu tivesse lido qualquer outro livro, eu não diria nada. Mas esse aqui é o livro sagrado, isso aqui é a boca de Deus falando. Nós estamos diante da palavra, não é do homem, é de Deus. Amém? E aí muita gente vem escarnecer dessa palavra que é de Deus. Amém? Então, né, irmãos, que Deus tenha misericórdia dessa vida, que Deus tenha misericórdia dessa alma, que venha salvar essa alma, que essa alma venha abrir os olhos também, que nem eu, Deus abriu meus olhos para ver, né? Que essa pessoa possa sentir o desejo de abrir a Bíblia e conhecer a vontade de Deus, que nem eu conheci. Que Deus, nessa tarde, abra os olhos de todo mundo, para que todos conheçam a vontade de Deus. Tá aí, meus irmãos, o estudo sobre a idolatria, tá bom? Depois, se quiser anotar aí, ó, tem Oséias 13:2, Isaías 2:8, Amós capítulo 5, versículo 26 também, tá? E Isaías 41:6. Nossa, é muita coisa, né, meus irmãos? É muito versículo que fala sobre idolatria. Amém? Deus te abençoa, Paulo Afonso, né, que você possa ter um encontro com Deus na sua vida. Jesus te ama, Paulo Afonso, e eu também, viu? Um abraço para você, nós estaremos orando pela sua vida. Vamos orar? Vamos orar agora. Tem alguém nessa live que você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Amém? Tem alguém, meus irmãos, que você quer aceitar Jesus? Escreve aqui no comentário, eu aceito a Jesus. Glória a Deus. Você que está desviado, quer voltar para Jesus, escreve aqui no comentário, eu reconcilio com Jesus. Aleluia. Meu Deus. Tá vendo, irmãos? Não podemos idolatrar nem o homem, né? Né? Idolatrar só, adorado seja somente Deus. Amém? É Deus na nossa vida e pronto, acabou, né? A gente tem que amar o nosso irmão, né? A gente amar, respeitar os nossos irmãos, né? Não vai confundir respeito com adoração.
A gente pode respeitar. Adoração é quando você coloca, se aquela pessoa não estiver na igreja, eu não vou, né? Amém? Então vamos lá, vamos orar. Cadê as pessoas que vão aceitar Jesus? Tem alguém nessa tarde que você olhou aí a palavra de Deus? Amém? Tem alguém aí, meus irmãos, que você ouviu a palavra, você quer fazer um concerto hoje, quer abandonar as idolatrias para adorar somente Deus, você quer ter um verdadeiro encontro com Deus, você quer aceitar Jesus, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus na sua vida, que Ele morreu, ressuscitou e que você é pecador e precisa dele. O Sidney está aceitando Jesus. Quem mais quer aceitar Jesus? Aleluia. Quem mais quer aceitar Jesus e reconciliar com Deus que está desviado? Tem alguém que hoje você quer abandonar as idolatrias? Depois, você que não pegou a mensagem toda, você pode voltar. Eu vou colocar no YouTube também, no meu canal, tá bom? Eu vou colocar lá no meu canal, aí você pode ir lá também ver, né, essa pregação. A Cleide está reconciliando, João Neto aceitando. Quem mais quer aceitar Jesus para morar no céu? Quem mais? Aleluia. Glória a Deus. Aquele que é de Deus, irmãos, preocupa não, ele escuta a palavra que é de Deus, ele recebe o que está na Bíblia, né? Amém? Não tem mais ninguém? Às vezes eu não vejo aqui porque os comentários ficam subindo, né, meus irmãos? Amém? Irmãos, apesar de eu não ser crente quando eu estava no mundo, né, que eu já fui de várias religiões, mas eu tinha um grande temor. Quando eu ouvia a palavra de Deus, eu sentia o temor a Deus, eu respeitava, né, as coisas de Deus, a palavra, a Bíblia eu sempre respeitei, né, que às vezes a gente não entende, a gente não pode criticar a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo que você não entenda, procure entender, né, porque Deus vai te esclarecer a verdade. Vamos orar, né? Aquele que aceitou Jesus, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como Salvador da minha alma. Oh, glória! Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Oh, glória! Agora eu vou orar com quem está reconciliando. Levanta a sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Reescreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém, oh glória. Um abraço para você que está aceitando Jesus, para você, meu irmão, que está reconciliando com Deus. Amém? Um abraço bem forte para você, aleluia, glória a Deus. Glorifique a Deus, irmãos, por nessa tarde você ter o ensinamento da palavra, né? Quantas pessoas que às vezes não conseguem ler a Bíblia, e eu senti no meu coração de vir aqui fazer essa live para te ajudar. Para você, porque você, com uma pessoa te ajudando, você vai pegar a Bíblia, você vai acompanhando, você anima, né? E às vezes você sozinho, você não consegue, amém? Irmãos, Deus abençoa. Eu vou ter que encerrar a live, né? Minha visita que chegou para mim tá orando, amém? Né? Vou ter que atender a pessoa. Um abraço para vocês, até a próxima. Você que aceitou Jesus, reconciliou, procura uma igreja bíblica, orem todo dia, leia a Bíblia todo dia, nem que for um pouquinho, tá bom? Deus abençoe vocês. A paz, a paz, a paz. Um abraço, meus irmãos. Fica com Deus.